Bom dia, classe! Aqui quem vos fala é a sua professorinha, Dona Escolástica. Brincadeirinha, pessoal, brincadeirinha! Sou eu mesma, Amanda Anderman, a guia de vocês pelas maravilhas da cidade maravilhosa, também conhecida como Rio de Janeiro. Quem é que só de lembrar da professorinha já ficou com medo? Digam nos comentários. Como vocês talvez já devam estar percebendo, neste vídeo vamos falar sobre um tema que era muito caro do nosso magnânimo imperador Dom Pedro II, que era a educação. Daí o título, aliás, Educando no Rio. Nesse vídeo eu também vou emendar falando como era a educação no período colonial, até porque a educação no período colonial era algo assim precaríssimo. A bem dizer, a educação no Brasil só decolou depois da independência. Antes disso, vocês mesmos verão nesse vídeo quão precária que é. Mas antes de ir direto para o tema do vídeo, devo lembrá-los que estou oferecendo tours a pé, por enquanto, pela cidade do Rio de Janeiro, e todos eles estão descritinhos no meu site, cujo link estará na descrição desse vídeo, assim como no primeiro comentário fixado. Então é só vocês irem lá, clicarem no link, me mandarem mensagem de texto via WhatsApp, isso é muito importante, fazerem suas reservas e vamos passear, meu povo! Vamos conhecer pessoalmente a cidade maravilhosa! Comigo, Amanda Anderman, a guia de vocês, é claro. Então agora, sem mais delongas, vamos direto para o tema do vídeo. Os primeiríssimos a instituírem a educação no Brasil foram ninguém menos que os jesuítas. Eles chegaram no Brasil com essa proposta em 1549 e foram liderados por Manuel da Nóbrega. E assim fundaram as primeiras missões em diferentes partes do território brasileiro. Digam nos comentários aqui aonde vocês residem, brasileiros, obviamente, aonde fica a antiga missão jesuítica. Eu adoraria saber. No Rio de Janeiro, em se tratando de jesuítas, a primeira tentativa de estabelecer uma instituição de ensino data de 1567, com a abertura do Real Colégio de Jesus do Rio de Janeiro, no Morro do Castelo. O próprio Padre Manuel da Nóbrega, inclusive, foi o primeiro reitor deste colégio. O objetivo dos jesuítas com esses colégios era catequizar os nativos, tornando-os verdadeiros católicos, mas sem os vícios presentes nos europeus. Na Europa, principalmente já nessa altura de 1500, o catolicismo, na verdade, era uma bela miscelânea com costumes pagãos. Estes eram os vícios. Estava tudo muito bom, estava tudo muito bem, até que em 1759, um tal de Marquês de Pombal, em Portugal, acabou com os jesuítas, e isso também se aplicou para as colônias. Então todos os jesuítas foram expulsos de suas missões. Tadinhos, oh meu. Abolida essa instrução primária proporcionada pelos jesuítas, a instrução continuou sendo proporcionada por padres de outras ordens, tais como carmelitas, beneditinos e franciscanos, mas de forma majoritariamente particular. Quem tinha dinheiro proporcionava um preceptor eclesiástico para o seu filho. O preceptor eclesiástico vinha em casa ensinar a criança. Mas e quem não podia, Amanda? Quem não tinha cacife, bufunfa, ia para uma escola pública do abecedário. Se hoje vocês acham que escolas públicas são ruins, são mesmo, vamos combinar, não vamos mentir aqui. Se hoje tá ruim, naquela época então, meu Deus do céu. Limitava-se a umas poucas aulas em cada freguesia e era uma bagunça.
e já em se tratando de ensino primário. Até a independência, os estudos elementares foram proporcionados por essas poucas aulas oficiais, pelas aulas particulares dos preceptores, também não eram numerosas, por outras lecionadas nos quartéis aos milicianos e aos soldados. Aí quero crer que tivesse alguma disciplina, não tiver lá, onde é que vai ter? E pelas escolas de noviços e de crianças nos conventos dos frades carmelitas, beneditinos e franciscanos. Já em se tratando de ensino secundário, ainda no tempo da colônia, no tempo dos jesuítas, para ingressar nas aulas maiores, quero crer que era o equivalente a ensino secundário, era necessário ter cursado as aulas menores. Mas nas aulas públicas avulsas, não era necessário. Não se verificava a preparação preliminar do aluno, o aluno só se apresentava lá e estava matriculado e depois frequentava as aulas conforme lhe convinha. E além disso, a sede dessas cadeiras avulsas era normalmente a própria residência dos professores e tinha que ser descoberto pelo interessado em ter aulas. De escolas aqui no Rio, nós tínhamos o Seminário dos Carmelitas, que funcionava no convento no Largo da Lapa, datava de 1751 e outrora existia no Largo do Paço. E lá se ensinava latim e canto-chão e se realizava a prática espiritual para os ordenandos. Ensinava-se quem queria ser padre ou freira. E também tinha o Seminário de São Joaquim, que no mês de dezembro de 1766 foi transferido para a propriedade da Rua do Valongo, atual Camerino, e futuramente seria, lembram-se o quê? O Colégio Pedro II, do qual eu falei já no vídeo sobre a regência de Araújo Lima. Pois é, olha aí, ó. Antes era o Seminário de São Joaquim, mas diga-se de passagem que essa educação não era para ambos os sexos, excetuando-se o Convento da Ajuda, na atual Cinelândia, que recebia moças leigas como estudantes. Os demais cursos que eu falei, inclusive os oferecidos pelos jesuítas, assim como os militares, eram exclusivamente voltados para os homens. Até a independência do Brasil, seguiu-se assim. E com a emancipação política do Brasil, cogitou-se organizar a instrução primária e, de fato, no projeto da Constituição de 1823, lembram-se dela, que também já falei em vídeos anteriores, dizia que a instrução primária fosse outorgada gratuitamente a todos os cidadãos. Mas tinha um pequeno porém. Por lei, nessa época, crianças não eram consideradas cidadãos. Posteriormente, felizmente, consertou-se mais essa bagunça, porque a lei de 15 de outubro de 1827 criou, enfim, as escolas de primeiras letras. Nessas escolas, que eram separadas, ou seja, meninos iam para umas escolas de primeiras letras e meninas estudavam em outras escolas de primeiras letras. Por sinal, nos colégios católicos, eu já mencionei isso em outros vídeos, também era assim. Todos os colégios que hoje em dia têm nome de santos, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, se você olhar na história do colégio, antes era só para meninos, e todos os colégios que têm nome de santas, ou de Nossa Senhora também, antigamente eram só para meninas. Nas escolas masculinas de primeiras letras, os mestres deveriam ensinar aos alunos a ler e escrever, as 4 operações de aritmética, gramática da língua nacional, história pátria e os princípios da moral cristã e da doutrina católica. Em escola pública, era para ser ensinado a moral cristã e doutrina católica. Digam nos comentários se vocês estão entre aqueles que estão pensando assim: tá vendo? Isso é que era bom, deveria ser assim até hoje. Ou se vocês estão entre aqueles que estão falando: meu Deus do céu, que absurdo, ainda bem que não tem isso mais hoje em dia. Tô doida pra saber. Já nas escolas femininas, além de todas as matérias que eu falei antes, as mestras deveriam ensinar também as prendas
lendas domésticas. Mas também tinha outra questão, que diante dos abusos que se cometiam, a tal da palmatória, quem é que se lembra? O ministro do Império, Manuel Alves Branco, resolveu intervir em 1847, nomeando uma comissão para visitar as instituições públicas e particulares e o governo tivesse pleno conhecimento do verdadeiro estado do ensino elementar. Ah, que bom, né? Vão fiscalizar, assim que tem que ser, para manter a qualidade. Não deu bom, não. A iniciativa levantou grandes protestos, pois foi encarada como uma transgressão à lei que outorgara às corporações legislativas a faculdade de cuidar desse assunto. Se vocês acham que os professores reclamarem de estarem sendo fiscalizados pelo governo é coisa de hoje em dia, né? Não, já antes reclamavam, no século XIX. Com a vinda de 10 noviços da Bahia, foi inaugurado em 1837 o Colégio São Bento. Existe até hoje e fica do ladinho do tal do Museu do Amanhã, que vocês têm uma obsessão com ele, não sei porquê, mas fica do ladinho no Morro de São Bento. Eu já cansei de recomendar aqui visitarem a Igreja de São Bento também, que é anexa ao colégio. E esse colégio foi o embrião do externato, posto a funcionar 20 anos depois. Ou seja, diferente do internato, os alunos não residiam no colégio. Era dividido em 3 cursos, primário, secundário e teológico, e até hoje não são permitidas alunas, somente alunos. E eles pagam multa para o governo brasileiro até hoje, porque por lei isso é proibido. Digam também nos comentários se vocês acham que os colégios deveriam ser separados até hoje, ou se vocês acham que é melhor que meninas e meninos estudem juntos. Vamos incendiar os comentários nesse vídeo. Tô contando com vocês. O ensino superior, vocês também devem estar se perguntando, no Brasil começou em 17 de dezembro de 1792, com a Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho. Vocês gostam que tenha ensino superior no Brasil? Agradeço a Dona Maria I, mãe de Dom João VI, que reinava nessa época e deu a permissão para a criação dessa instituição de ensino. Antes disso, só havia no Brasil o ensino superior teológico e, mesmo assim, somente no Colégio dos Jesuítas em Salvador. Para outros cursos de ensino superior, somente estudando na Europa e normalmente em Coimbra. Depois disso, em 1808, foram estabelecidas as primeiras faculdades de medicina no Rio de Janeiro e na Bahia, e em 1827 foram estabelecidas faculdades de Direito em Pernambuco e em São Paulo. Se você queria estudar medicina, você ia para o Rio de Janeiro ou para a Bahia, e se você quisesse estudar Direito, você ia para Pernambuco ou para São Paulo. Mas Amanda, e os outros cursos? Administração, curso de História, Pedagogia? E aí, como é que ficava? Não ficava. Faculdade era só de Engenharia, Medicina ou Direito. Para você dar aula de História, nos colégios femininos você já saía, se formava professor e podia dar aula. Perguntem para suas mães, para suas avós se não era. E, inclusive, a madrasta do meu pai fez curso de contabilidade, na época curso de contador, e ela mesma me disse certa vez que o curso de contador na época dela era o equivalente de um curso técnico hoje em dia. Não tinha o nível de um curso universitário na época. Só um de muitos exemplos. Com isto, encerra-se este vídeo falando sobre a educação brasileira no tempo do Império, emendando também o tempo da colônia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, e se gostarem do vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal e, mais importante de tudo, compartilhem esse vídeo com o maior número de pessoas possível e imaginável, para que o maior número de pessoas possível e imaginável saiba das maravilhas da Cidade Maravilhosa. E, como de costume nesse canal, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!